Olá, queridas irmãs, graça e paz da parte de Deus, espero que todas estejam bem. Estamos aqui para mais um estudo do livro de Colossenses, da série Colossenses. Nós já estudamos o primeiro capítulo, o segundo capítulo e hoje nós vamos entrar no terceiro capítulo, parte do terceiro capítulo, na verdade. Estou feliz em estar aqui mais uma vez. Espero que você esteja cumprindo com as tarefas passadas nos vídeos anteriores, refletindo nas perguntas para reflexão. Tá bom? É importante que você faça isso. Se você puder ler o livro de Colossenses, nós estamos no desafio de ler várias vezes o livro de Colossenses, né? Se você puder ler, se você não tiver muito apto de ler, leia pelo menos um capítulo cada semana, o capítulo que a gente está estudando, que é de grande importância. A gente vai poder ter uma compreensão melhor daquilo que nós vamos estar estudando a cada semana, tá bom? Vamos ter uma palavra de oração. Senhor, nós te agradecemos por esse dia, te agradecemos pelo privilégio de estudar a Tua Palavra, te agradecemos porque Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Ajuda-nos a entender e a aplicar a Tua Santa Palavra na nossa vida prática. Senhor, ajuda-nos, perdoa os nossos pecados, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Vamos para a leitura então do texto de Colossenses, capítulo 3, verso de 1 a 15. Vamos lá. Pegue suas Bíblias e acompanhe comigo aí. Aqui na minha Bíblia diz a união com Cristo glorificado. Como a gente viu, isso é a carta do apóstolo Paulo, ele estava preso quando escreveu, e aí traz várias aplicações, vários ensinos para a igreja de Colossos, que também serve para nós hoje. Vamos então ler o texto. Colossenses 3, 1, começa assim: Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Versículo 6, por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivias nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Versículo 9, não mintais uns aos outros, uma vez que já vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestiste do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Versículo 11, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém, Cristo é tudo em todos. Verso 12, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos e misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Versículo 14, acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. E seja a paz de Cristo árbitro em vosso coração, o qual também fostes chamados em um só corpo, e sedes agradecidos. Que porção maravilhosa. Nós vamos ficar só até o verso 15, tá bom? Hoje eu vou usar bastante o comentário da Renata Veras. Ela fala no comentário, né, que já pensou se nós fôssemos para uma festa social, por exemplo, uma formatura ou um casamento, e se a gente chegasse lá de chinelo e de bermuda, nós iríamos estar adequadas para aquele momento, para aquela ocasião social? Certamente não, nós iríamos passar um vexame, não é verdade? Não é agradável a gente estar num lugar que não esteja cumprindo com aquelas regras sociais.
né? Quero só trazer aqui um parêntese, que nós não somos escravos às regras sociais, irmãs. Nós precisamos ter cuidado também com isso. Mas também nós não podemos fugir às regras sociais. Não é? Nós devemos estar vestidas a caráter. Se eu estou num lugar que exige uma roupa mais social, eu preciso colocar então uma roupa mais social pelo ambiente, por estar bem, por respeitar as pessoas que me convidaram para aquele lugar, né? Deixando isso muito claro, nós não somos escravas não, mas nós precisamos cumprir e viver bem, de modo geral, com as nossas regras, né? Naquilo que não ofende a santidade de Deus, tá bom? Tenham cuidado também com o exagero no nosso coração. O problema não está fora, o problema está dentro, como nós vimos no vídeo passado, né? Nós precisamos transformar dentro para poder transformar fora, e não o contrário, de fora para dentro não funciona. Então ela vai trazer, salientando que nós precisamos estar vestidas a caráter, que é o tema desse estudo de hoje. Mulheres do alto, vestidas a caráter, né? Então nós não queremos passar vexames. Do mesmo modo, nós deveríamos nos preocupar com a nossa espiritualidade, né? Se nós temos tanto cuidado em estar cumprindo com essas regras sociais, que é importante, eu não estou menosprezando aqui, mas nós devíamos nos preocupar mais ainda com o nosso espiritual, com a nossa vida moral, com a nossa vida ética. Eu conheço pessoas, se não der uma escovinha no cabelo, não vai para a igreja. Eu não estou criticando você que gosta de escovar. Escove, irmã, fique bonita e esteja bem para você, para o seu marido, se você é casada, se sinta bem. Eu não estou reclamando de você se arrumar. Eu estou falando, chamando a nossa atenção para os nossos exageros. Se eu não pentear o meu cabelo, não posso ir para a igreja. Eu posso prender assim, ó, como eu estou hoje aqui, e ir para a igreja e não deixar de participar do culto, porque eu não fiz uma escovinha no cabelo. Cuidado para a gente não ser escrava dessas regras ou desses desejos de beleza e coisas assim, tá bom? Então vamos lá. O comentário da Renata, ela diz: nós participamos agora de uma nova realidade. Nós não somos mais escravas como outrora. Não, nós somos agora livres em Cristo Jesus. E nós participamos de uma nova realidade de vida. Não fazemos mais parte do reino das trevas, mas nós somos cidadãs reais. O caráter desse reino é o caráter do seu rei, de Jesus. Nós somos súditas. Devemos apresentar esse mesmo caráter. Devemos viver e nos portar de maneira digna da nossa nova realidade de vida, como cidadãs do alto. Nos portar dessa maneira. Devemos buscar e almejar as coisas do alto. Não é isso que o apóstolo Paulo fala? Pega lá seu texto de Colossenses capítulo 3, verso 1, diz: portanto, se fostes crucificados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus Pai. Então nós não pertencemos mais a esse reino de pecado, esse reino de trevas, esse reino de escravidão. Nós somos livres em Cristo Jesus. Livre para fazer o que é correto, irmãs, não para fazer o que é errado. Tá bom? Nós somos livres. E o caráter de Cristo, nós devemos ter esse mesmo caráter em nós. E é isso que nós estamos buscando aqui, aprender, conhecer as Escrituras, para poder parecer mais com o nosso Senhor. Pensai nas coisas lá do alto. No versículo 2 também diz isso. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra. Pare um pouquinho e pense. O que ocupa mais os seus pensamentos? São as coisas celestiais, as coisas de Deus, ou as coisas aqui da terra? Sua casa, seu marido, seus filhos, sua profissão, a sua beleza, a sua juventude, ou querer a juventude de volta. O que é que ocupa os nossos pensamentos? Tudo isso é legal, da maneira correta, do modo correto, como eu já falei no início, tá bom? Mas o que ocupa os seus pensamentos? Aí Paulo está dizendo aqui em Colossenses: pensai nas coisas que são do alto, não nas que são daqui da terra. Paulo está nos exortando a igreja de Colossos e nos exortando também. Nós temos que ter o caráter do rei, nós somos súditos desse rei, nós precisamos parecer com ele. Devemos pensar nas coisas do alto, porque nós morrimos com Cristo. É isso que diz o versículo 3, olha: porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Se nós morremos, nós não devemos mais ter desejos, nós carnais. Nossos desejos devem estar em linha com os desejos de Deus. Os desejos de Deus devem ocupar
o centro do meu coração, o centro dos meus pensamentos. Eu não estou dizendo para vocês que isso é verdade 100% na minha vida. Eu luto para que seja. Meu desejo, Deus conhece o meu coração, é que os meus pensamentos, as minhas motivações, as minhas atitudes se pareçam com Cristo. Mas é uma luta terrível, queridas, que nós enfrentamos todos os dias, para que o caráter de Cristo seja vivenciado através da minha vida, dentro da minha casa. É todos os dias essa luta, né? Uma luta contra a nossa natureza pecaminosa, e por enquanto nós ainda estamos na carne, então nós vamos ter uma luta todos os dias, mas lembrando que o Espírito Santo que vive em nós já morremos para o pecado. O Espírito que vive em nós, ele nos capacita a viver de maneira que agrade a Deus, tá bom? Então não é desculpa dizer, eu moro na carne, eu vivo na carne, então eu não posso viver, eu não posso desenvolver essa vida que Deus quer, de perfeição. É verdade que a perfeição nós não vamos alcançar aqui na terra, mas o nosso alvo deve ser a perfeição. Enquanto eu não alcançar, eu não devo parar de buscar. E aí eu só vou alcançar realmente na glória. Mas até lá, eu tenho que estar correndo atrás desse meu alvo, desse meu objetivo, tá bom? Então vamos continuar aqui. No versículo 4, então, agora, Paulo vai dizer, quando Cristo, que a nossa vida se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Devemos pensar nas coisas do alto, porque nós morremos com Cristo. Devemos viver em Cristo agora, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo no versículo 4, capítulo 3, versículo 4. Nós somos ressuscitados em Cristo. Nós morremos, mas quando Cristo voltar, né, ressuscitou, nós recebemos essa graça de Deus agora de poder viver, desenvolver essa vida. É tanto que o batismo trata disso, né? Nós morrermos para o pecado e agora uma nova vida para Deus. Quando Cristo ressuscitou, nós morremos com ele quando ele morreu, ali na sua morte, nossos pecados. Ele morreu por causa dos nossos pecados. Quando ele ressuscitou, nós também ressuscitamos juntamente com Cristo. O poder que ressuscitou Jesus dos mortos, o apóstolo Paulo diz isso, ele habita em nós, então nós temos condição de viver de maneira que agrada a Deus. Volto a dizer, com todas as nossas falhas e imperfeições, e não são os nossos méritos que vai fazer com que a gente se aproxime de Deus, mas é o sangue de Jesus, porque nós somos considerados santos por Deus, através do sacrifício de Cristo. Nós podemos viver sim nessa vida de santificação, que depende totalmente da graça de Deus. Assim como a salvação depende da graça, a santificação também é um processo que, claro, que envolve a minha responsabilidade, mas é um processo que eu tenho que depender totalmente da graça de Deus, não dos meus méritos. Se eu oro, é a graça de Deus em mim. Se eu leio a palavra, é a graça de Deus em mim que está me levando a ler, estudar, conhecer mais a Deus. E claro que nós devemos ter a nossa parte também de responsabilidade humana. Alguém já falou, acho que foi o pastor Augusto Nicodemos, o trem para andar tem que andar nos dois trilhos, né? A responsabilidade humana ele colocou e a soberania de Deus. Então, a soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. A responsabilidade humana não anula a soberania de Deus. Claro que, acima de todas as coisas, Deus é poderoso e Deus é soberano sobre tudo nas nossas vidas. Mas Ele decidiu que nós teríamos parte nesse processo de busca também dele, da nossa responsabilidade. Então, eu não vou usar o pretexto da liberdade que eu tenho em Cristo para fazer as coisas que desagradam a Deus. Aí já está claramente revelado que nós não devemos viver assim. Não é esse lado que Deus quer que a gente desenvolva, mas sim uma vida de santificação. Então vamos voltar ao texto. Definitivamente, não pertencemos mais ao império das trevas, mas sim ao reino de Cristo. Por essa razão, devemos manter nossa mente focada no alto e devemos tirar nossos trapos de imundícia, nossa veste antiga, suja de pecado, próprios da vida antiga, antes da gente conhecer o Senhor, completamente inadequadas e jogadas fora. Né? Se a gente fosse para um casamento, por exemplo, como eu dei lá no início desse vídeo, a gente ia arranjar, se eu chegasse de surpresa, talvez na casa de um irmão, alguma coisa assim, fosse ter uma festa social, e se eu não tivesse levado roupa, eu ia procurar, claro, ajuda com a minha irmã me preste uma roupa para eu vestir adequadamente. Da mesma forma, nós devemos tirar as roupas velhas, que são as roupas de pecado, que elas insistem em voltar, e nos revestir com a graça de Deus, com o Espírito Santo, com o conhecimento da palavra, para poder estar como Deus quer que a gente esteja, vivendo uma vida de santidade. Despojemos-nos das roupas velhas, se despoje, tire de você as roupas velhas, elas não são mais adequadas, é como se não coubesse mais em mim.
Tá entendendo? É como se a roupa não entrasse mais em mim, não me serve mais. Então eu tenho que jogar isso fora, porque é um trapo de imundícia, são os nossos pecados de outrora. Então nós não devemos mais praticá-los. Então devemos nos esforçar para buscar essa vida de santidade. Jogá-las fora e nos revestir a caráter de maneira digna do rei. Vemos o contraste entre o que é próprio do império das trevas, da natureza carnal mundana, nesse texto, da nossa velha natureza, e o que é próprio do reino de Cristo, da nossa nova natureza. E essa deve ser a nossa nova realidade. As vestes antigas e inapropriadas são, no texto diz isso claramente, são prostituição, impureza, paixão, desejo mau, avareza, raiva, ódio, maldade, difamação, palavras indecentes no falar e mentiras. Isso não nos cabe mais. E aí vem as novas vestes. E aí eu coloquei aqui no meu estudo, ai de mim, meu Senhor, tem misericórdia de mim, porque são muitos desafios, né, para a gente viver uma vida de santidade. Mas assim como o profeta disse, ai de mim, nós também precisamos dizer, Senhor, ai de mim em oração, tenha misericórdia, me dê força, me dê graça para eu resistir o pecado e não te desonrar. As novas vestes a caráter são coração cheio de compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, perdão, amor e gratidão. E eu continuo dizendo, ai de mim, meu Senhor, porque é outro desafio para praticar e viver isso aqui. Tenha misericórdia de mim. Despoje-se das vestes antigas. As palavras são fortes quanto a velha mulher, né? Essa mulher antiga, essa mulher que vivia no pecado. Nossa atitude deve ser radical. Mate, elimine, se livre. Versículo 3, versículo 5, versículo 8, versículo 9. Despojai, se despoje, tire, vá para longe disso. O que era comum em nossa antiga realidade e que é completamente inapropriado para a nossa vida, a nossa nova realidade em Cristo. A prostituição. E aí a Renata mesmo trouxe os conceitos desses termos que eu vou compartilhar rapidamente com vocês. Prostituição. O que é prostituição? Imoralidade sexual de forma geral. Impureza, vida libertina, luxúria, paixão, pensamentos sexuais impuros. E aqui eu quero parar um pouquinho, mas eu tenho um livro, Mulheres Aconselhando Mulheres, excelente. E ela fala do problema da pornografia no meio da igreja. Antigamente a gente não escutava nem pornografia com homens no meio da igreja. Hoje, louvado seja Deus, que nós temos boas autoras que estão tratando de assuntos importantes, coisas reais dentro da igreja. Talvez você se assuste até com esse termo, mas isso é real, queridas. Muitas mulheres sofrendo com pornografia, sofrendo com sentimentos homossexuais. E nós precisamos abrir os nossos olhos, nós precisamos nos buscar conhecimento de Deus para poder ajudar, não condenar as pessoas que estão sofrendo com esses pecados, mas ajudar. Pecado é pecado. Moralmente falando, pecados pequenos, todo pecado é pecado e ofende a santidade de Deus. O Jerry Bridgeton, parece que é assim o sobrenome dele, Pecados Intocáveis, ele fala sobre isso. Muito bom livro, muito bom. Quem sabe outra oportunidade a gente possa estudar Pecados Intocáveis. Aconselho você a comprar, se você puder ler. Tá bom? Então, isso é realidade. Nós precisamos se despojar do velho homem, da velha mulher e se revestir do novo e vencer as tentações. Então, se você sofre com tentações, seja essa da área sexual ou não, questão da língua, questão financeira, da maldade do coração, da mentira, tudo é pecado e ofende a santidade de Deus. Mas louvado seja Deus pela graça. A graça é o favor imerecido a quem merecia a ira. Eu merecia a ira, você merecia a ira de Deus, mas pela graça de Cristo, porque Cristo pagou na cruz as nossas dívidas, hoje nós recebemos a graça, o favor de Deus, e nós não somos consumidas. Não é porque nós somos boazinhas, não é porque a gente faz o dever de casa direito, mas é por causa da graça de Deus, por causa dos méritos de Cristo. Então ela vem falando sobre os desejos maus, que são os anseios e desejos perversos, a avareza, que é o desejo de sempre querer mais, coisas ou prazer, amor ao dinheiro também, a raiva, o ódio, explosões emocionais, julgamentos precipitados. Irmãs, como nós pecamos contra o Senhor, né? Quantas vezes nós
explodimos emocionalmente, perdemos o controle emocional e pecamos contra o Senhor. Isso é pecado, da mesma forma. Né? Pode ser visto até de outra maneira nos olhos dos homens, mas aos olhos de Deus isso é pecado. Pecado entristece o coração do nosso Deus. Maldade, disposição maldosa para com o outro, difamação, blasfêmia, falar destrutivo, malicioso e fofocas. A Marta Pense também no livro que a gente estudou já, esqueci agora o nome do livro, mas depois eu posso passar para vocês. Ela fala que fofoca vem da palavra diabolos, no grego, já pensou? E é inflamada por Satanás, então nós temos que ter muito cuidado com a nossa boca. Palavras indecentes do falar, falar obscena, palavras vulgares, mentira, qualquer distorção da verdade. Então nós precisamos ter muito cuidado. E aí agora a gente vai fazer um paralelo desse texto que nós lemos com Gálatas capítulo 5. Encontramos uma lista semelhante com as características que fazem parte da nossa velha natureza. São as conhecidas obras da carne, agora Paulo falando aos Gálatas. Gálatas capítulo 5, verso 19 a 21. As obras da carne são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Está vendo a colocação que o apóstolo Paulo levanta aqui? Então, essas pessoas que vivem cometendo esse tipo de pecado, esses pecados, não herdarão o reino dos céus. Então, não pertence mais a um servo de Deus. Nós temos que despojar e nos revestir da nova natureza, da natureza através de Cristo Jesus, da sua obra. Devemos tirar nossos trapos imundos, jogá-los fora. Devemos olhar no espelho diariamente e identificar os trapos errados e, com a ajuda do alto, nos despir de cada um deles. Isso é a luta constante. É necessário fazer autoexame contínuo. Todo o tempo nós devemos estar pensando nisso, pensando nas coisas do alto. Quais dessas características acima ainda fazem parte do meu modo de viver? É preciso correr para Deus em atitude de humildade e contrição, buscando de forma dependente a ajuda do alto para abandonar pecados que nos fazem mal e ofendem a santidade de Deus, do nosso Deus. Então, vista-se a caráter. Devemos pôr em prática a dinâmica do despojar e revestir. Tire e coloque o novo. Despojar do que é próprio da carne e nos revestir do que é próprio do Espírito. No lugar das atitudes pecaminosas, devemos encher nosso coração daquilo que é próprio do alto. Quais as vestes dignas, então, do reino de Cristo? Coração cheio de compaixão, aí ela traz também a definição de cada uma. Ternos afetos de misericórdia, bondade, tratar o próximo com benignidade, assim como Cristo nos tratou e como gostaríamos que os outros nos tratassem. Humildade, não pensar de si além do que convém, ter uma opinião equilibrada de si mesmo, pensar menos em você e pensar mais no outro. É isso que a Bíblia nos ensina, né? Nós pensamos muito em nós mesmos. Então, nós precisamos deixar de pensar em nós mesmos e pensar mais no outro, para a glória de Deus. Mansidão, estar sob controle, não perder as estribeiras. Minhas irmãs, como isso é difícil. Quem tem filhos sabe. Com filhos adolescentes, então, como é difícil você manter o seu equilíbrio e não perder as estribeiras. Eu gosto dessa expressão. Paciência, longanimidade, pavio longo, autocontrole. Como eu preciso dessas qualidades, de me revestir todos os dias com essas bênçãos, essas qualidades. E aí ela diz, perdão. Isso está no versículo 12 ao 14, tá bom? Toda essa lista que eu estou falando aqui. Perdão
ela colocou aqui: perdoar os que pecam contra você, assim como Cristo lhe perdoou. É difícil você perdoar, mas se lembre como Cristo lhe perdoou, ele perdoa todos os dias. Então você precisa aprender também com Cristo a perdoar a quem te ofende. Eu preciso aprender também isso. Amor. O amor é o elo que sustenta todas as coisas, as outras virtudes. Tudo mais é decorrente do amor. Paz e gratidão. Nós precisamos ter paz e sermos agradecidas. Então, mais uma vez, aparece a palavra gratidão. E aí nós precisamos, no versículo 15, diz: seja a paz de Cristo o árbitro do vosso coração, o qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos, sede agradecidas, né, para nós. Então, nós precisamos ter corações gratos. Uma das marcas da nova mulher é ser agradecida por aquilo que o Senhor fez por ela. A lista semelhante de Gálatas 5 refere-se ao fruto do Espírito, essa que nós fizemos agora, esse paralelo. O fruto do Espírito é amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Tem outro livro também que fala sobre os atributos de Deus, que isso são os atributos comunicáveis de Deus, os atributos que Deus quis compartilhar conosco, e nós precisamos aprender mais do caráter de Deus para poder desenvolver essas qualidades. A nova mulher se renova para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que a criou. Isso está no versículo 10. Diz assim o versículo: e vos revestiste do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Então, esse versículo fala que a nova mulher se renova para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que a criou. Nós estudamos isso no primeiro estudo dessa série, né? Vamos dizer, na primeira parte, no primeiro capítulo do livro de Colossenses. Por mais que tenhamos sido transportadas do reino das trevas para o reino de Cristo, enfrentamos um processo contínuo de fazer morrer a nossa natureza pecaminosa, que só será completamente eliminada com a volta de Cristo. É um processo de santificação. Isso é verdade. E no último vídeo passado, na segunda parte, no segundo capítulo de Colossenses, nós aprendemos que nós devemos estar enraizadas em Cristo para poder produzir esses frutos maravilhosos que nós vimos aqui e vivermos assim. Devemos, dia a dia, em esforço diligente e disciplinado, na dependência de Cristo e com a ajuda do Espírito Santo, fazer morrer tudo aquilo que não combina mais com a nossa nova realidade de mulheres do alto. Ao mesmo tempo, devemos da mesma forma nos revestir dos trajes reais, a fim de não nos envergonharmos diante do nosso Rei. E para concluir, todas nós temos muitas coisas para aperfeiçoar em nossas vidas, não é verdade? Olhar para nossa condição e para tudo o que ainda tem para ser feito em nós pode nos levar ao desânimo e ao desespero. Mas devemos manter em mente que quem faz essa obra em nós é o próprio Deus. E que aquele que começou a boa obra em nós, ele é fiel para completar. Devemos manter nossa mente focada no alto. E o que devemos pensar? O que deve ocupar a nossa mente? Filipenses 4:8 vai nos responder isso. E o apóstolo Paulo, falando à igreja de Filipos, agora ele diz: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se algum louvor existe, nisso pensar. Então, isso deve ocupar os nossos pensamentos. Quando paramos de olhar tanto para as circunstâncias ou para as nossas capacidades e passamos a olhar mais para o alto, nossa atitude com relação ao nosso modo de agir e reagir vai mudando. As nuvens ao nosso redor podem parecer turbulentas e as circunstâncias podem nos desanimar, mas quando mantemos os nossos olhos no alto, sempre conseguiremos enxergar os raios de sol que estão muito acima das nuvens pesadas e escuras. Como mulheres do alto, nós devemos pensar nas coisas do alto e andar de acordo com a etiqueta do alto,
Que Deus nos ajude a viver de maneira digna e estar vestida a caráter. Então, eu vou trazer para vocês agora as perguntas de reflexão que ela faz, para a gente então concluir nosso estudo de hoje. O que tem mais ocupado a sua mente? Num dia de 24 horas, quantas são dedicadas às coisas do alto? Nós precisamos refletir a respeito disso. Hoje mesmo eu estava pensando nisso. Eu preciso me organizar melhor, meu Senhor. Eu preciso deixar um tempo melhor, já cronometrar, dizer, não, esse tempo aqui, tal hora, tal momento do dia, eu vou reservar para a minha devocional, para os meus estudos. Senão a gente vai se envolvendo com as coisas do dia a dia, queridas, e acaba não fazendo, né? No máximo só orando nas refeições, orando antes de dormir, e aí a gente perde muito quando a gente não tem um tempo devocional sistemático, né? Ali, marcadinho todos os dias, estudando a palavra, orando pelos outros, estudando livros bons. Ela também pergunta, quais trapos da velha mulher ainda precisam ser despidos? Coloque-os diante de Deus, em atitude de arrependimento, humildade e dependência, para que Ele lhe ajude a eliminar de vez. Quais vestes reais ainda precisam ser revestidas? Em que você mais precisa se exercitar? Coloque-as diante de Deus, em atitude de arrependimento, humildade e dependência, para que Ele lhe ajude a frutificar em toda boa obra. E que tal alimentar a nossa mente com a palavra? Eu gosto disso, muito. Eu preciso disso todos os dias. Memorizando, então, textos bíblicos. E aí eu coloquei 2 textos para a gente memorizar nessa semana. Se você puder colocar, escrever, imprimir, colocar na sua geladeira, aquelas mais habilidosas, pode fazer um quadrinho bonitinho, colocar lá no cantinho onde você vê sempre. Eu gosto de botar na cozinha porque é o meu lugar que eu passo maior parte da manhã na cozinha. Então eu preciso colocar na cozinha para ficar vendo. Vou fazer isso também essa semana. Colossenses 1-3, que é esse texto que nós lemos, e Colossenses 3, o versículo 15, tá bom? Então essa é a tarefa da nossa semana, que Deus nos abençoe. O livro que eu falei, que fala das fofocas e da língua, né, do pecado da língua, é esse aqui, Mulheres em Apuros, da Marta Pince, tá bom? Quem não tem, eu aconselho também comprar, vale a pena. Queridas, um grande abraço, Deus nos abençoe, que a gente possa produzir para a glória de Deus, tá bom? Até o nosso próximo encontro. Grande abraço.